Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Sabe, comentava um rapaz, um sacerdote, gostei daquilo que disse sobre o terço. Aquela ideia de rezar o terço procurando imaginar as cenas como Maria as viveu. É realmente uma forma de se meter nas cenas. Fazê-lo através dos olhos de Nossa Senhora. E nesse sentido, não sei se já experimentaste perguntar-lhe diretamente: Mãe, como foi? É certo que estas meditações procuram ajudar-te a falar com Jesus, mas não tens essa experiência de que, se falas com a tua Mãe do Céu, acabas por falar ainda melhor com Jesus. A Jesus sempre se vai e se torna a ir por Maria. Recordo quando era pequeno sentar-me junto da braseira da minha avó e ouvir as suas histórias fantásticas. Muitas falavam de Jesus e da Eucaristia, mas alguma vez contava-nos coisas da família e de quando o meu pai era pequenino e da vida dele com os meus tios, lá na aldeia. E era delicioso. Fazíamos 1001 perguntas sobre coisas que pareciam não ter importância, mas que para nós interessavam, porque nos diziam respeito. Já pensaste fazer o mesmo acerca de Jesus? Sim, poder perguntar a Maria sobre todas as coisas que gostavas de saber sobre ele? Mãe, como foi? Sim, como viveste a expulsão dos vendilhões do templo que lemos ontem no Evangelho? Que sentiste? Que recordações de Jesus te vieram à cabeça? Talvez um olhar de pena que te marcou alguns anos antes. Jesus era ainda jovem e o templo de Deus estava também convertido num mercado, numa dessas vezes em que subiram a Jerusalém. E o teu olhar captou aquela sombra, percebeu aquela dor. E depois, à noite, o teu coração de mãe ligou aquele mesmo olhar com a oração em voz baixa que escutaste a Jesus e com quem sintonizaste tanto. Sim, Jesus amava aquele lugar e estava triste. E tu, minha mãe, também. Triste porque os homens não se serviam dele, tanto para encontrar a Deus, mas para as suas coisas. Sim, Maria também estaria triste, porque o templo ocupa um lugar no teu coração, minha mãe, desde muito pequenina. Hoje celebramos a apresentação de Nossa Senhora no templo. Durante séculos foi uma festa litúrgica, mas hoje celebramos-la apenas como memória. A festa tem origem no século VI e estava inspirada nos relatos piedosos que apresentavam Nossa Senhora a ser consagrada ao Senhor e a viver no templo desde muito pequenina. Para sublinhar a santidade de Nossa Senhora, estas histórias colocam Maria mais como um anjo do que como uma mulher. Afastam-na das coisas da terra. Talvez para sublinhar a sua santidade, pela ideia de que tudo o que é terreno a poderia manchar. Mas nós sabemos que Maria, embora tenha sido concebida sem pecado original e fosse cheia de qualidades, era uma menina normal e que terá vivido uma vida normal, tal como Jesus, o seu filho, viveu depois em Nazaré. Talvez por isso hoje entra-nos uma especial curiosidade e gostávamos de lhe perguntar: Mãe, como foi? Como foi a tua primeira ida ao templo? Quantos anos terias? E que foi o que te chamou mais a atenção?
Pensando nesta meditação, lembrei-me das crianças pequenas e como elas olham para as coisas, como se apercebem dos pormenores, como por vezes reparam em coisas que não tínhamos visto e se perguntam por isso. E assim pôs-me a pensar numa menina judia a ser levada pelos pais ao templo. Uma menina que, embora muito pequenina, tinha assimilado tudo o que lhe tinham dito sobre Deus. Um Deus que amava o seu povo, que o protegia, que o enchia de dons. E aquele coração pequenino também ardia de amor por Deus, por aquele Deus que ela sabia que existia, que a amava a ela e que ela desejava conhecer melhor. E agora os pais levavam-na até à sua casa. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É o salmo que hoje vamos rezar na missa, mas que não é um salmo propriamente. É o cântico que Maria pronunciou, como te lembras, diante da sua prima. Porém, não concordas comigo em que algo deste cântico se encontrasse já na menina que sobe as ruas de Jerusalém, entusiasmada para ir pela primeira vez à casa de Deus? Talvez não as palavras, mas os mesmos sentimentos. Feliz, entusiasmada, com o coração enamorado, porque se sente atraída pelo seu Pai Deus. E talvez recorde tantas histórias que os teus pais, Ana e Joaquim, lhe contaram. Mãe, como foi? Dei por mim a imaginá-la a sorrir para mim e a encolher os ombros. Percebi. É algo tão íntimo. E então, instintivamente, voltei-me para os avós, Ana e Joaquim. Talvez porque acabava de ler o Evangelho de um cego de nascença, dei por mim a imaginar que Santa Ana me contava que a sua menina, antes de entrar no templo, tinha ficado parada a ver um menino cego. Toda a emoção e pressa lhe passaram, e a mãe teve de lhe agarrar a mão e puxar para que continuasse o caminho. Mas a menina queria saber o que se passava com aquele cego, e Ana não teve remédio do que contar a tragédia. Nascera cego. Joaquim tirou da bolsa uma moeda grande, brilhante, e deu à sua filha para que desse uma esmola, uma boa esmola. E lá foi a menina, timidamente, até junto daquelas pessoas pobres, e deu a esmola. Mas quis também falar com o menino, e perguntou-lhe o nome. E disse-lhe qualquer coisa que o fez sorrir. Imaginei então a Ana a contar. E durante muito tempo rezámos por aquele menino. Maria nunca se esquecia do seu Bartimeu e dizia: temos de pedir para que venha o Messias. O Pai diz que o Messias vai curar todos os doentes. Temos de pedir a Deus para que venha depressa e cure também o Bartimeu. Desculpa, se calhar não gostas destas imaginações todas, mas há dias líamos o Evangelho da cura deste cego, o Bartimeu, e pensei em Maria. Como terá ela vibrado com esta cura? É verdade, ele era até de Jericó. Se calhar Maria nunca o conheceu, mas certamente viu cegos e tenho a certeza de que se compadeceu deles e rezou por eles. E como ficaria feliz ao saber que Jesus tinha devolvido a vista a um homem cego. Certo dia mostrei uma cena do filme The Nativity of Christ a um grupo de meninas de 12 anos. Zacarias e Isabel entravam no templo. Disse-lhes que reparassem no que se estava a passar por detrás da cena. Os sacerdotes simulavam cordeiros e outros animais. Foram uns breves segundos, mas aquelas meninas ficaram terrivelmente impressionadas. Contrastava o rosto de felicidade de Isabel e Zacarias com aquela cena tão grotesca. Se aquelas alunas já cresciditas se impressionavam, como não havia de se impressionar uma menina pequenina e sensível como Maria? Mãe, como foi? Ficaste impressionada? Os cordeirinhos... Então lembrei-me dela, debaixo da cruz do seu filho,
forte, com o coração trespassado, mas de pé, unida a Jesus, aceitando tudo. E assim a imaginei, ali também, pequenina, chocada, sim, mas séria, de pé, a ligar as coisas. O pai, Joaquim, conhecia a sua filha. Sabia que era muito esperta e que se daria conta do que estava a acontecer lá dentro, no templo, e o que aconteceria aos cordeirinhos ou às rolas que entregavam aos sacerdotes. E achou por bem explicar-lhe que eram o preço pelos pecados. Como sofreria aquela menina? A Imaculada, sem ter cometido nenhum pecado, mas a ver os homens e as mulheres ao seu lado a fazerem pecados uns atrás dos outros. Ali abaixo, de pé, a ver o que se passa, aceitando a morte daqueles animais inocentes, pelo perdão dos homens arrependidos. Tão pequenina, e já a preparar-se para um momento crucial da sua vida, a cruz do seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.